Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje Esdras, capítulo 7. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém. E passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitude, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraquias, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Esse Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também surgiram e subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos netineus, no 7º ano do rei Artaxerxes. E no 5º mês chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. Pois no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da partida de Babilônia, e também o primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, para ensinar em Israel seus estatutos e os seus juízos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita em tal tempo. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do seu Deus que está na tua mão. E para levares a prata, o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata e ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente oferecerem para a casa de Deus que está em Jerusalém. Porquanto então diligentemente comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, e com as tuas ofertas de alimentos e libações, e as oferecerás sobre o altar da casa do vosso Deus que está em Jerusalém. Também o que a ti e seus irmãos bem parecer fazerdes do restante da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restituí-los perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, dá-los-á da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo o rei Artaxerxes se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus dos céus, prontamente se faça. Até 100 talentos de prata, e até 100 coros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus do céu, pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, netineus e ministros desta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem tributo, nem contribuição, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio, e todos os que sabem as leis do teu Deus, e ao que não as sabe, lhes ensinarás. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei seja julgado prontamente, quer seja para a morte, quer desterro, quer multa sobre os teus bens, quer prisão. E bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou o coração do rei para ornar a casa do Senhor que está em Jerusalém.
e que estendeu para mim a sua benignidade perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me animei, segundo a mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Esdras, capítulo 8, a lista dos que voltaram com Esdras. Estes, pois, são os chefes das casas paternas, e esta a genealogia dos que subiram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Itamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Atos. Dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias. E com ele, segundo a genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elionai, filho de Zacarias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, filho de Jeaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Edebe, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. E dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomelite, o filho de Josias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. E dos últimos filhos de Adonicão, cujos nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Utai e Zabube, e com ele 70 homens. E ajuntei-os perto do rio que vai a Avava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Enatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Eunatã, que eram entendidos. E enviei-os com mandado a Ido, o chefe, no local chamado Cassifia, e falei a eles o que deviam dizer a Ido e aos seus irmãos, os netineus, no local chamado Cassifia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos, 18. E Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles, 20. E dos netineus que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 netineus, que foram todos mencionados por seus nomes. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para os nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos chefes dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos. E pesei-lhes a prata, o ouro, os vasos que eram a oferta para a casa de nosso Deus, que ofereceram ao rei, os seus conselheiros, os príncipes e todo o Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos e 100 talentos de ouro. E 20 bacias de ouro de 1000 dracmas e 2 vasos de bom metal lustroso, tão precioso como o ouro. E disse-lhes: vós sois santos ao Senhor. E são santos esses utensílios, como também essa prata e o ouro e a oferta voluntária, oferecida ao Senhor Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os até que os peseis na presença dos chefes, dos sacerdotes e dos levitas, e dos chefes dos pais de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor.
Então os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata, do ouro e dos utensílios para os trazerem a Jerusalém, à casa de nosso Deus. E partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês para irmos a Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. E chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. E no 4º dia se pesou a prata, o ouro, os utensílios da casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josadabe, filho de Jesuá, e Noadias, filho de Binuí, levitas. Tudo foi contado e pesado, e todo o peso registrado na mesma ocasião. E os exilados que vieram no cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos sátrapas, aos governadores da além do rio, e estes ajudaram o povo e a casa de Deus. Esdras, capítulo 9. Muitos israelitas casam-se com mulheres hetéias. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos dessas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus e dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permaneci sentado atônito até o sacrifício da tarde. Oração e confissão a Deus. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias dos nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades somos entregues, nós e nossos reis e os nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro e ao roubo, e à confusão do mosto, como hoje se vê. E agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua benignidade perante os reis da Pérsia, para que nos desse vida, para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandastes pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, terra imunda, é pelas imundícias dos povos da terra, pelas suas abominações com que na sua corrupção a encheram, de uma extremidade à outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que sejais fortes e comais o bem da terra.
e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. E depois de tudo isso que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, porquanto tu, ó nosso Deus, impediste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste um remanescente como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós até de todo nos consumir, até que não ficasse remanescente nem quem escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos qual um remanescente que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Esdras capítulo 10, os israelitas arrependem-se. E enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens, mulheres, crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra, mas no tocante a isso ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme ao conselho do meu Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence esse negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os chefes dos sacerdotes e os levitas e todo Israel de que fariam conforme a esta palavra, e eles juravam. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliacibe, e chegando-se lá não comeu pão, nem bebeu água, porque lamentava pela transgressão do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém e todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém. E que todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação dos do cativeiro. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, e aos 20 dias do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por esse negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: vós tendes transgredido e casastes com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, e apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estrangeiras. E respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Porém o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora, nem é obra de um dia nem de 2, porque somos muitos os que transgredimos neste negócio. Ora, ponham-se os nossos líderes por toda a congregação sobre este negócio. E todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras venham em tempos apontados, e com eles os anciãos da cidade e a seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por esta causa. Porém somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tiquivá, se opuseram a isso, e Mesulão e Sabetai levita os ajudaram, e assim o fizeram os que voltaram do cativeiro. E o sacerdote Esdras e os homens chefes dos pais, segundo a casa de seus pais, e todos pelos seus nomes foram apontados, e assentaram-se no 1º dia do 10º mês para inquirirem nesse negócio. E no 1º dia do 1º mês acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. Eles despedem suas mulheres hetéias.
E acharam-se dos filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesuá, filho de Josadaque, e de seus irmãos, Maaseias, Eliezer, e Jaribe e Gedalias, e deram as suas mãos, prometendo que despediriam suas mulheres, e achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. E dos filhos de Imer, Hanani e Zebadias, dos filhos de Arim, Maaseias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Dos filhos de Passur, Elioenai, Maaseias, Ismael, Netanel, Josadab e Olezeia. E dos levitas, Josadab, Simei, Quelaías, este é Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. E dos cantores, Eliacibe, dos porteiros, Salum, Telém e Uri. E de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. E dos filhos de Elão, Metanias, Zacarias, Jeiel, Abide, Jeremote e Elias. E dos filhos de Jatu, Elioenai, Eliacibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. E dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. E dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Ramote. E dos filhos de Paate, Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Mazeias, Matanias, Beslalel, Binui e Manassés. E dos filhos de Harim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías e Simeão, Benjamim, Maluque, Semaías. Dos filhos de Razum, Matenai, Matatá, Zabade, Eliefete, Jeremai, Manassés e Simei. E dos filhos de Bani, Maadai, Anrão e Uel, Benaia, Bedias e Queluí, Vanias, Meremote, Eliacibe, Matanias, Matinai e Jazai. E Bani, Binu, Simei, Selemias, Natã e Adaías, Maquinabdai, Sazai, Sarai, Azareel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. E dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos estes tomaram mulheres estrangeiras, e alguns deles tinham mulheres de quem tiveram filhos. Ficamos por aqui, encerrando o livro de Esdras. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.